Sing 2, um filme muito bom e muito melhor do que o primeiro. Ele é a continuação direta do primeiro filme. Sing 2 foi feito pela Universal, lançado no Brasil em 6 de janeiro de 2022. Realmente vale muito a pena dar uma chance e assistir esse filme, porque como eu já disse, ele melhora diversos aspectos do primeiro, e um deles é a animação, que nesse filme teve um orçamento de 85 milhões, que é um pouco maior do que o primeiro. Esse filme tem 72 da crítica e 98 do público no Rotten Tomatoes. Eu sou o Matheus, então já deixa o like e vamos pro vídeo. E assim inicia muito bom, mostrando que todos os personagens seguiram a carreira e que o Buster melhorou muito seus espetáculos. E mostra eles apresentando um espetáculo de Alice no País das Maravilhas. E logo é apresentado o conflito do filme. Uma caça-talentos estava vendo o show para decidir se leva eles ou não para Hollywood desse universo. Mas logo a caça-talentos vai embora. A Suki Lane é o nome dela. E o Moon vai atrás dela. E ela responde que o show dele é muito bom e divertido, mas o chefe dela não vai aprovar por ele ser muito simples e genérico. Essa parte é um pouco confusa e deixa você um pouco indignado do porquê ele não passou no teste. O Moon fica arrasado e pra mim essa é uma das partes ruins do filme, é que ele passa pelo mesmo arco de desistir e tentar de novo, mas esse arco acaba em 5 minutos. Por quê? A Nana Noodleman, ela volta como uma mentora e dá uma surra de argumentos no Moon. E ele toma vergonha na cara e fica com coragem novamente. E depois desse mini arco repetido, o filme começa de verdade. Mas esse primeiro pequeno arco é meio solto na história. O arco pessoal dele no primeiro filme era de tentar de novo. No primeiro filme, aquele espetáculo era sua última esperança, mas aqui ele é mais focado em fazer o espetáculo para os outros personagens. É como se ele fosse um tipo de mentor, e seguindo essa ideia que o filme se desenvolve. O resto do filme é isso. É bom porque ele ainda é o foco, mas sem inventar coisas para ele ter um sofrimento artificial. Isso melhora muito. Nesse filme, o foco do espetáculo é realizar os sonhos dos outros personagens, também do Moon, mas mais focado nos outros. O Moon é basicamente um mentor, aquele que levanta os outros. Então, para realizar isso, ele decide invadir a torre do Sr. Crystal, que é a chefe da caça-talentos. Então, ele reúne todos do grupo principal do primeiro filme, menos o Ed, porque por algum motivo essa ovelha não aparece no segundo. Eles vão um pouco desanimados pro ponto de ônibus. Então Moon anima o humor de todo mundo e eles vão para essa nova cidade, que é basicamente como se fosse em outro estado de tão distante, com a montagem muito boa, com as músicas desse filme, que são todas em um geral extremamente boas. Ao chegarem lá, eles invadem a torre e começa outra montagem do Sr. Crystal avaliando os concorrentes para o show, fazendo um paralelo com Buster Moon no primeiro filme. E nessa cena conseguimos ver que o Sr. Crystal é alguém extremamente exigente, e por enquanto parece que é só isso. Então Moon tem finalmente a sua chance. Ele acaba passando no teste, inventando um monte de desculpas em cima da hora e inventando o show do zero, com a ajuda do Gunther. E acaba mentindo que tem a aprovação do Clay Calloway para usar as músicas dele, e que até ele vai aparecer no show. E eles acabam ganhando 3 semanas para deixar o show pronto, tudo pago pelo Jimmy Crystal. Olha, o ponto principal é que depois da morte da esposa, o Clay sumiu e nunca mais cantou, e isso já faz 15 anos. O Moon começa bem desesperado porque esse show não tem nem roteiro, então ele começa a escrever tudo com o Gunther em cima da hora e leva os cenários para os arquitetos construírem. E no primeiro ensaio com a Rosita, descobrimos que ela tem medo de altura, porque ela nunca ficou tão alto quanto antes. Então a Portia Crystal, a filha do Jimmy Crystal, aparece, e a cena que se segue é mostrando como ela é uma pessoa extremamente talentosa para cantar, mas ela ainda é um pouco arrogante e explosiva, e atua extremamente mal. Ela pede para participar no lugar da Rosita, que
queria ser a atriz principal do show e o Buster Moon nega, mas o Jimmy Crystal fala que ele que tá pagando, então ela vai ser a principal do show. Mon, quem tá pagando? Mas é claro que seria o senhor Crystal. Então você vai fazer o que eu mandar. Então pode colocar a guria no show. Mas ela não está preparada totalmente pro papel e eu pensei que esse papel seria perfeito pra Rosita. Olha, é o seguinte, irmão. Ou ela tá no show, ou você tá no cemitério. Nessa hora conseguimos perceber que ele é um pouco sociopata e manipulador. O Dom Flamingo da Illumination. E vemos que a Porsche é extremamente ruim atuando. E nesse início a Porsche também é extremamente irritante e mimada, mas ela tem uma voz muito linda no original. E na música também. A atuação do áudio original do filme é muito bom. Na dublagem ela fica meio ruinzinha e a Porsche consegue sempre roubar a cena quando ela aparece. O Jimmy Crystal descobre que o Moon não conhece o Clay Calloway. Ele simplesmente fala: você mentiu pra mim? Eu só não te mato agora porque a minha filha está no show. Então arrume o Clay Calloway. Olha, se a gente parar pra pensar, isso é um filme infantil, livre para todos os públicos, e o vilão literalmente ameaça o Moon de morte. É muito bom. Esse filme é simplesmente muito bom. O Moon simplesmente fica desesperado e tenta ir atrás do Clay Calloway. E a nossa queridíssima Ash vai junto. Já no núcleo da mina, mostra que ela vai participar de uma cena romântica de beijo com outro personagem, o que não é muito explorado por ser um plot secundário, mas ele é bem escrito falando. E vemos que a mina começa a se apaixonar por um sorveteiro chamado Alfonso. E não é piada, esse realmente é o nome dele. E ao tentar muito falar com ele, ela acaba indo pro show. E o arco da mina é bem mais simples. Ela está tentando fazer uma cena de beijo, mas tem vergonha e começa a se apaixonar pelo Alfonso. E no final, no show, ela consegue fazer a cena e chamar o Alfonso para um encontro. A voz dela continua muito boa e em todas as músicas, assim como todos os personagens principais. Indo agora um pouco para o núcleo do Johnny, já é muito mais profundo. O Johnny, o Clay e a Porsche são os melhores e mais profundos personagens dessa continuação, e o Clay consegue ser o mais profundo da saga. Agora, voltando um pouco pro núcleo do Johnny, no primeiro filme ele queria cantar, e o Moon viu nele um talento natural pro canto, e muito mais. E ele se tornou um dos melhores cantores deste universo, mas agora o Moon colocou ele em uma cena de dança, sem ele nunca ter dançado, saindo da sua própria zona de conforto. E ele vai treinar com o instrutor Nariz de Nós Todos, e esse instrutor é muito irritante. Você tem ódio dele, cara. E depois de uma sessão de treinamento extremamente pesada, o Nariz de Nós Todos é muito cruel e o Johnny começa a ter uma crise de pânico. Fica respirando muito forte e tremendo. E tem um ataque de raiva quebrando o skate, que ele gosta muito por acidente. Isso já mostra muito do temperamento dele. Ele acaba indo comprar outro e conhecendo a Nush, que é uma lince dançarina de rua. E chama ela para comer algo e pede para ela ensinar ele. E ela aceita. E eles vão acabar virando um casal. E claramente a Nush teria um cabelo curto e a personalidade dela é muito boa e combina muito com o Johnny. E rendeu cenas muito engraçadas. Eles acabam virando um casal muito fofo e com muita química. Eu não esperava romance em Sing, mas isso funcionou muito bem. A Nush ensina ele a dançar e ele aprende muito rápido. Eu já comentei que eles são um casal muito fofo e tem muita química. Eles acabam achando o Clay Calloway. E vemos ele rouco, sem voz, uma postura quebrada e caída. Um rosto triste e atitude amargurada.
sem vontade de cantar e quase sem vontade de viver. O Moon tenta de tudo para fazer ele cantar, mas ele recusa. O Moon volta pro espetáculo e a Ash fica com o Calloway. Por agora, vamos analisar um pouco a história do Clay. A história que o filme nos passa é que a esposa dele morreu de uma doença. Aparentemente foi câncer. E pessoal, lembrem que isso é um filme infantil e tem temas muito pesados assim. Se isso fosse um filme da Disney ou da Pixar, teria revolucionado o cinema. O Clay era um grande cantor e perdeu a vontade de cantar. Tem uma cena que a Ash leva chá pra ele. Talking about my Ruby. Look, I know she inspired so many of your songs. All of my songs. Right. I can't imagine what it must be like to lose someone so special. But do you think this is what Ruby would have wanted for you? I mean, you out here on your own and never singing again? No, you don't understand this. There's no rock star living here anymore. You just need to play again. Your songs will bring you back. You can reconnect. No, I can't. I haven't even heard one of my songs in over 15 years. And for good reason. Ruby was everything. And I don't like honey in my tea. Ele realmente curte muito o chá, mas a Ash pergunta da esposa dele. Ele fala dela com um encanto, um amor na fala, como ela era perfeita e inspirou todas as canções que ele tinha e fez o mundo dele uma música e uma eterna poesia. Mas quando ela morreu, a música sempre lembrava ela e causava uma dor de não ter ela. Ele não sentia vontade de cantar, então ele se mudou pro meio do nada, um lugar totalmente silencioso. Literalmente o lugar para onde ele se mudou. Na animação não dá para escutar nem o som dos pássaros, de animais ou de chuva, de nada. É completamente silencioso. A única coisa que dá para se ouvir é a voz dos personagens, como se fosse um vazio no local, como se aquilo fosse a única coisa que restou. E é exatamente como Clay se sente, vazio. Quando ele termina de falar isso, ele fica ansioso, ele fica tremendo e com muita raiva, mas logo ele respira fundo e descarrega toda a raiva que ele sentia jogando o chá no chão e fala que odeia chá com mel. Até que, dado momento, a Ash começa a cantar e tocar sozinha na varanda da casa dele. E o Clay começa a se lembrar de tudo que viveu com a esposa. Ele se senta ao lado da Ash e em silêncio, apenas escutando e relembrando, a Ash olha pra ele e ele assente para ela continuar cantando e tocando. Nesse momento, contra a vontade, o Clay abraça uma nova esperança. O que antes ele cantava pela esposa, agora ele tem uma nova vontade para cantar. Ele não sabe exatamente qual é, mas ele quer tentar descobrir. Então ele decide ir com a Ash, porque ela pode ter as respostas e agora todos os núcleos convergiram para o final do filme, com o Buster Moon finalmente terminando os ensaios. Ele fala para Portia que ela não vai ser a protagonista e que a Rosita vai ser, e a Portia vai ter outro papel tão grande quanto, mas ela faz uma birra por ser mimada e vai embora. O Jimmy Crystal descobre que a Portia foi, entre aspas, demitida e literalmente quase mata o Moon jogando ele do topo do prédio. Mas no último segundo, ele prende o Moon no armário para matar ele depois, porque tem vários repórteres esperando o Jimmy para uma entrevista. Moon entra em desespero porque ele vai literalmente morrer e a Suki entra e mostra que ela nunca foi realmente um inimigo. Ela só sabe como o Jimmy Crystal age e, escondida de tudo, ela solta o Moon e ajuda ele a fugir.
O Moon reúne todo o elenco no hotel com medo que o Crystal apareça, e o Clay chega lá. Pela primeira vez em 15 anos, ele ainda está muito perdido, tentando encontrar uma nova inspiração para cantar, mas dando o seu melhor, sorrindo e se divertindo em muito tempo. O Moon decide desistir para ninguém acabar morrendo, porque o Crystal é um homem louco. Mas o Clay fala, se esconder e fugir não é a melhor solução. Se começamos, vamos terminar. Sempre temos escolha, só precisamos de coragem para escolher a certa. E aqui começa uma perseguição dos capangas do Calloway atrás do Moon e do elenco, até a noite, quando o Moon invade o grande teatro que o Clay tem e começam a preparar o show. O espetáculo começa, e assim que ele começa, a primeira apresentação é a do Johnny. E vemos que a Anushi já deu orgulho pro sogro, apoiando o Johnny. Eu já comentei que esse casal é extremamente fofo. Na apresentação do Johnny, ele dança e canta, e vemos que ele ainda está um pouco mal com o professor o olhando, mas a parte do canto vai muito bem, até que a parte da luta de dança começa. Mas o professor Nariz de Nós Todos invade no lugar do tigre, que era um amigo do Johnny, e vai contra ele para tentar humilhar ele e provar que ele não é ninguém. E de início, ele ganha trapaceando com alguns movimentos, e essa cena fica em completo silêncio. Mas Anushi nos bastidores improvisa, batendo em um tambor, e todos começam a fazer isso. O silêncio é quebrado nessa hora, e só escutamos o ritmo do tambor crescendo cada vez mais. O Johnny, em vez de desistir, vê todos torcendo por ele, como se estivessem dizendo: levanta, você consegue, vai lá, eu confio em você. E então ele se levanta no ritmo do tambor e canta, e tudo que ouvimos nessa hora é o puro tambor e a voz dele em foco. Sem instrumentos, sem notas extras, sem correção de voz, só a voz dele e o tambor. Com uma cena emocionante, ele vence o professor e o professor se curva ao Johnny, que finalmente se sente bem novamente. Ele literalmente venceu fisicamente e psicologicamente o medo e o professor, a pressão e a ansiedade que ele tinha, usando a força que ele tinha dos amigos que estavam o apoiando. Logo vamos para a apresentação da Porsha, que levou uma surra de lição moral da dona Kiki, e eu tenho que dizer que música boa. Esse som combinou perfeitamente com a Porsha, porque ela amadureceu da água pro vinho durante o filme. Ela ficou muito mais humilde, está indo contra o pai dela, que nunca foi um pai, ele sempre foi um lunático manipulador, e ela mudou muito, e ela continua sempre roubando a cena. Essa cena em si mostra o crescimento emocional e físico dela. Ela aprende até a atuar do nada. A música dela é animada, extravagante e rouba a cena junto com ela. A música tem um significado muito bom, e tem uma cena durante a apresentação da música que ela canta a letra pro próprio pai, que é I can't feel, don't hear you now, rap and regret, what waste your blood and sweat. Essa cena ela fala enquanto se afasta dele, voltando pro palco, e a composição da cena, com quanto mais ela se aproxima do palco ela cresce, é muito boa e simbólica. E logo todos os funcionários cantam e dançam junto com ela, deixando ela em foco. É muito bom e mostrando realmente quem ela é, quem ela se tornou e como ela evoluiu muito. Ela foi do lixo ao luxo muito rápido, uma personagem muito boa. E assim que acaba, vimos a apresentação da Mina, que é muito boa mesmo e é bem simples, não tem muito o que comentar. A Mina tem um talento natural para cantar, dançar, e é isso. No final da apresentação ela chama o sorveteiro para um encontro. Então começa a apresentação da Rosita, e ela não consegue pular por medo da altura, mas o Crystal pega o Moon e joga ele de muito alto do cenário para matar ele. Então a Rosita finalmente pula e salva o Moon com uma música muito boa.
muito o que falar dessa cena, mas assim que ela acaba, começa a apresentação do Clay Calloway e da Ash. Antes dele entrar em palco, vemos ele hesitando, se esforçando para cantar e também vemos nos olhos dele. É possível ver o medo nessa cena. A Ash, no roteiro do show, é a estrela que guia o Clay de volta para a segurança. Ironicamente, ele faz o mesmo papel no filme. Na hora de cantar, o Clay não consegue. Ele hiperventila, ele treme, ele cai no chão sem conseguir se manter de pé direito e acaba quase desistindo por não conseguir ir e tem uma crise de pânico. It's okay. Just sing. Your songs will carry you. No. This is a mistake. Please. It's been so long. I'm not ready. I'm sorry. I'm not ready. Então a Ash vai sozinha, cantando a música novamente. O filme coloca aquele silêncio ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado. Nesse momento, você até para de respirar junto com a cena. E só com a voz da Ash cantando e o Clay olhando de longe, ela começa a cantar a letra. I'm still, haven't found what I'm looking for. E nessa hora, o Clay sente a presença da esposa dele. Ele sente uma dor imensa por ter perdido ela, mas também sente a força das canções que ele e ela tocavam juntos. Então finalmente ele começa a tocar, quebrando aquele silêncio. A plateia vibra, o mundo volta a respirar em uma entrada triunfal. Ele começa a cantar. Bicho, que leão foda. E a música dele e da Ash são muito boas, pelo próprio significado dela, que é literalmente: eu ainda não achei o que estou procurando, mas vou continuar procurando. E é aqui, senhores, absoluto cinema. Que filme incrível. A apresentação termina com os dois cantando e ele sorrindo pela primeira vez em 15 anos. Logo quando a apresentação acaba, o Jimmy Crystal tenta roubar os créditos e todos fogem dali, com a Sookie mandando ele ser preso. E então vemos o final, com o ônibus de todos indo para casa. Mas antes do filme terminar, a Sookie chega e fala que outro rico quer o show deles, então eles apresentam novamente o show e o show fica em cartaz por anos. Olha, vamos falar um pouco sobre o filme agora. Vou falar um pouco das partes ruins logo. Primeiramente, o Ed não apareceu, eu não sei exatamente o porquê, mas eu senti muita falta dele. E repete o arco do filme passado por 5 minutos, mas graças a Deus o filme encerra esse arco em 5 minutos. Já as partes boas, os personagens estão fiel ao filme original, eles mantêm a mesma personalidade. O Gunther é o Gunther, ele não precisa ser melhorado, ele já é perfeito do jeito que ele é o Gunther. A Ash nesse filme não tem arco de melhora, ela já é uma estrela e nesse arco ela serve como uma esperança pro Clay. A animação e as músicas estão muito melhores do que a do filme anterior. Bem, não as músicas, elas estão no mesmo nível, mas a animação teve uma melhora absurda. Essa animação consagra o filme anterior, fazendo os dois serem uma nota 10. Esse filme, assim como Gato de Botas, Divertidamente 2, mostra a ansiedade de uma forma absurdamente boa. As cenas de ansiedade são muito boas. Você realmente sente a sensibilidade dos personagens e do momento. Além de tudo, tem o grande Clay Calloway. E as cenas dele são puro hype. As melhores cenas dele, as cenas dele de luto, são pura poesia. São totalmente silenciosas. E quando ele volta a cantar, vemos fisicamente ele mudar. Literalmente, fisicamente, ele aparenta estar mais feliz. Além do Johnny estar namorando a Nushi, o que é muito fofo. Os personagens secundários são muito mais bem escritos que no primeiro filme. Esse filme realmente vale muito a pena ser assistido, e por algum motivo a Portia é uma das minhas personagens favoritas, juntamente com o Clay, a Ash e o Johnny. Em resumo, vale a pena dar uma chance. Eu recomendo muito e até a próxima.